Bom dia a todos, né? Ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que cada um estiver assistindo essa aula. Nós vamos dar hoje aqui, passando a aula de cinesiologia, continuando o nosso programa, né, da Faculdade de Detroit, o curso de capacitação. E nós vamos começar a focar hoje na cinesiologia. Vamos falar um pouquinho sobre articulação, sobre coluna vertebral, os movimentos, né, das articulações da coluna. E vamos dar um enfoque hoje na nossa cinesiologia, na nossa aula 4, a parte teórica da nossa aula 4. Pessoal, então, como a gente já tem trabalhado os aspectos biomecânicos, cinesiológicos, nós vamos hoje focar, né, nas estruturas ósseas articulares dos ligamentos da coluna, revisar os grupamentos musculares relacionados com os movimentos da coluna vertebral, vamos analisar cinesiologicamente o movimento, né, os movimentos espinhais e do tronco, revisar as estruturas ósseas viscerais relacionadas com as cavidades torácicas e os grupos musculares da respiração. Então nós vamos fazer essa pequena revisão e no final nós vamos trabalhar com o material didático do livro. A nossa aula é uma aula de explanação, né, teórica e explanativa, vai ter uma duração curta, mas vai ser uma aula que vai ser necessária para a gente dar prosseguimento no nosso programa da disciplina de cinesiologia e biomecânica. Como eu falei com vocês, a nossa disciplina é uma disciplina que se completa, autocompleta de acordo com os módulos e níveis que a gente vai trabalhando. Nesse caso, nós vamos começar a aprofundar um pouco mais. Nós vimos na disciplina de anatomia, né? Na disciplina de anatomia, nós estudamos sobre sistemas esqueléticos, quantos ossos compõem, quais, né, os tipos de articulação, e a gente trabalhou um pouquinho da forma geral do sistema estrutural esquelético do corpo humano. E na parte de cinesiologia, nós vamos estar estudando quais os movimentos agregados a esse sistema estrutural. E aí a gente vai aprofundando, né, essas camadas cada vez mais. Os conceitos básicos é a sustentação do corpo, né? Vocês já sabem disso. Desde o crânio à extremidade caudal, formada por 33 vértebras sobrepostas. Então nós já falamos isso. A nossa coluna vertebral ela é composta por 33 vértebras sobrepostas. A coluna flexível ela tem 24 vértebras. A coluna flexível. Nós vamos entender que a coluna tem a parte dela rígida, né? Nós estudamos isso também em anatomia. A parte que se funde as vértebras entre si, formando uma estrutura mais rígida e que muda até mesmo, né, o tipo de articulação. 3 segmentos, cervical, torácico e lombar. A classificação verdadeiras permanece distintas, as falsas se fundem constituindo um osso único, o sacro. Ok? Depois nós vamos revisar isso no material didático do livro também, tá, pessoal? As curvaturas. É interessante nós entendermos essa curvatura que existe, essa curvatura natural da coluna vertebral, que ela é importante para a realização de determinados movimentos anatômicos, movimentos naturais do corpo humano, e para isso ela é importante ter. Existe um nível de curvatura normal que compõe, e quando se ultrapassa essa angulação dessas curvaturas normais, a gente tem as curvaturas patológicas. Dentro das curvaturas normais, nós temos a curvatura primária, presente ao nascimento, né? Curvatura torácica. A curvatura secundária se desenvolve durante a vida, curvatura da cervical e curvatura da lombar. Ok? As curvaturas patológicas é um aumento ou diminuição de alguma ou várias curvaturas já presentes, podendo ser uma hiperlordose, uma hipercifose, né? Hipocifose, escoliose. E nós vamos visualizar algumas delas aí. Bom, então aqui está a nossa coluna vertebral, né? Nós temos ali o crânio, a curvatura cervical, que é a primeira curvatura que tem, próxima do crânio, constituído pelas cervicais, são 7 cervicais. Depois nós temos a curvatura torácica e depois a curvatura lombar. Tá vendo? Que uma oposta da outra, das curvaturas,
E por último, a curvatura sacral. Quando nós temos essa curvatura na lombar, nós temos uma hiperlordose. Olha só essas curvaturas aqui patológicas, né? Aqui, a hiperlordose. Então, quando você vai pegar um aluno dentro da sua academia, como personal trainer, você vai observar na sua avaliação funcional, na avaliação estrutural do seu aluno, basicamente se ele tem essa curvatura da lordose acentuada. Quando ela é muito acentuada, você vê que a pessoa tem uma curvatura excessiva, nós classificamos como hiperlordose, quando há um aumento anormal da curvatura lombar. Então, esse aumento é exagerado. Muito se dá em mulheres, muitas mulheres, tem mulheres que até desenvolvem isso, porque aquela questão estrutural, de ter o bumbum mais arrebitado, o glúteo arrebitado ali na academia, quer trabalhar aquilo ali, ela acaba forçando a lombar para acentuar essa curvatura, para modificar ali o centro e o volume do glúteo. Então, muitas mulheres forçam e há aumento dessa curvatura lombar. A escoliose, que a gente chama de coluna em S, a coluna vem, ela faz um movimento, então você verifica quando você faz a análise, na própria parte do dorso, das costas, um desvio. Então você vê a pessoa, ela tem um leve desvio, ela fica meio torcida, essa escoliose. Quando a coluna desvia para o lado direito ou o lado esquerdo. E a hipercifose, é quando essa coluna torácica ela tem um aumento anormal da curvatura dorsal. Então, é aquela pessoa que a tendência dela é andar meio curva aqui em cima, Então, você vai ter uma hipercifose. Então, aqui, 3 exemplos de patologia: a hiperlordose, a escoliose e a hipercifose. Componentes ósseos. As peças ósseas irregulares, componentes: corpo, maior parte da vértebra, sustentação, nós estamos falando aqui dos componentes da vértebra. Inclusive foi tema de trabalho de vocês aí na parte de anatomia. O processo espinhoso é a parte medial posterior ao movimento. O processo transverso é o prolongamento bilateral, As lâminas, os processos articulares, são saliências para a articulação das vértebras entre si. Nós vamos ver isso aqui. As lâminas ligam o processo espinhoso ao processo transverso. Os pendículos ligam o processo transverso ao corpo vertebral. E o forame vertebral é posterior ao corpo, que abriga a nossa tão preciosa medula espinhal, que faz parte do nosso sistema nervoso. Então, é essa parte aqui que é uma das principais funções da coluna vertebral, é proteger a nossa medula espinhal. Tanto é que em casos de trauma, acidente, contusões, pancada, que envolve a coluna, o nosso grande problema, o nosso grande risco não é uma fratura óssea, mas é a secção dessa medula ou de inervações que passam, que se irradiam ali, se ramificam ali, através da medula espinhal, as ramificações nervosas que passam pelos forames das vértebras. Então nós vamos entender essa importância que tem e a gente tem que preservar. Por que nós estamos estudando essa questão da coluna, das vértebras, desse conjunto? Porque é importante nós entendermos a função vital que tem a nossa coluna, principalmente na prática do exercício. E quando a gente se fala de exercícios de força, exercícios de musculação, dentro de academia ou fora da academia, nós temos que entender que nós temos que procurar preservar essa coluna vertebral de uma forma íntegra e executar os movimentos, entendendo essa função estrutural dela, entendendo a função dela. Então, para isso, nós vamos estudar cada parte. Então, vamos começar vendo a descrição anatômica das vértebras. Olha, as vértebras cervicais, que são as vértebras mais próximas do crânio, nós temos ali um formato um pouco diferenciado das demais. Toda vértebra tem sua função de acordo com a sua posição na coluna. A primeira vértebra que nós conhecemos, ela chama-se atlas. O atlas, ele é a primeira vértebra, ele tem amplos movimentos, e não possui um corpo. Então, quer dizer, aqui
a gente vê essa descrição anatômica aqui, olha lá, o corpo vertebral, tá vendo? O forame transverso, né? A face articular, essas duas aqui são as faces articular. O forame vertebral é aonde que passa a nossa medula, a lâmina, as duas aqui, né? E o processo espinhoso, que é essa parte aqui. O processo espinhoso, se vocês passarem a mão na coluna de vocês, na parte de trás aqui, vocês vão sentir essa parte aqui, que é o processo espinhoso. Na segunda vértebra é a axis, né? Ela tem um eixo de rotação e o processo, né, odontoide, um processo odontoide. Bom, então essas vértebras que compõem a cervical, elas têm essas estruturas aqui. Lembrando-se aqui do forame transverso, tá? Direita e esquerda, a face articular direita e esquerda, o forame vertebral, a lâmina e o processo espinhoso. As vértebras torácicas agora, são 12 vértebras, da T1 a T12, né? As cervicais C1 a C7, torácicas T1 a T12. Nós temos os processos espinhosos, bifurcado, não bifurcado, conectam-se às costelas, as fóveas e as hemifóveas, discos intervertebrais, limites de movimento, canal vertebral menor. Então, o canal vertebral aqui, ele vai reduzir, em comparação à nossa cervical. Nas vértebras cervicais, a parte do canal vertebral, né, do forame vertebral, é um pouco maior. E na cervical já vê que é uma redução do forame vertebral. O corpo vai aumentar, tá vendo o corpo como é que ele vai estar aumentado? E nós temos aqui os pendículos, né? Os pendículos, a face, né, articular, direita e esquerda, face articular, as fóveas, né, de um lado e do outro, que vão se ligar. Lembrando-se que essas vértebras se conectam às costelas, então tem a conexão das costelas. Aqui a fóvea corporal também, né? E nós vamos ter ela aqui do lado, e o processo espinhoso. Então a vértebra ela muda um pouco a sua conformação estrutural para receber esse aporte do esqueleto axial, né? Nós estamos falando aqui, a coluna vertebral está inserida no esqueleto axial, né? Lembra que a divisão do esqueleto apendicular e axial. Então, as vértebras e a coluna vertebral compõem o esqueleto axial. Então, essas são a estrutura, né, de uma vértebra torácica. Já as vértebras lombares, nós podemos observar aqui que elas vão dar L1 a L5. Então, L1 a L5, as lombares. Elas, a porção mais baixa da coluna, as vértebras são maiores, o canal espinhal é mais longo, mais largo, o forame vertebral triangular e o apêndice costiforme e o processo transverso. Então, nós vamos ter uma modificação também dessa vértebra. Lembrando que essa parte, né, que é o corpo vertebral aqui, onde vai receber o disco, né, nessa parte onde que faz o amortecimento entre as vértebras, a junção entre as vértebras, é uma parte maior. Lembrando-se também que na parte lombar é a parte que vai incidir a carga, é o core, é o centro de gravidade, trabalha na coluna lombar. Tanto é que essa parte lombar, ela recebe essa carga, que nós temos que, na cinésio, entender os movimentos corretos para não sobrecarregar. Muitas patologias que nós temos em relação à coluna vertebral, como lombalgias, né, desvios, como um tipo de lombalgia, como a acentuação do disco vertebral, né, que é o bico de papagaio, né, famoso bico de papagaio, eles se dão na parte lombar. Então a gente tem que entender esse processo. É uma vértebra mais robusta, ela suporta mais peso e ela tem, né, a sua estrutura. Lembrando-se que, em comum, a vértebra sempre o processo espinhoso, nós vamos estar aqui vendo essa questão do processo espinhoso.
e vai mudar um pouco a estrutura e a dinâmica dela de acordo com a função. E na caso da coluna lombar, a gente tem que entender que essa função estrutural é de suporte de peso. Os componentes articulares. Então, quais componentes articulares nós temos na nossa coluna vertebral? Nós temos um dos principais componentes é o disco intervertebral. Para que serve esse disco intervertebral? Uma das principais funções é amortecer as cargas e pressões ao longo da coluna. Contribui na caracterização semifixa e semimóvel. Núcleo pulposo, central, gel. Anel fibroso, fibrocartilagem resistente. Então, é onde que eu falei que pode ocorrer as hérnias de discos. Uma hérnia de disco é o que eu falei do exemplo do bico de papagaio. Uma hérnia de disco acentuada, né? Uma hérnia de disco acentuada ali. Então, esse disco intervertebral, é importante vocês entenderem que ele faz todo esse processo de absorção desse peso, de impacto. Então, exercícios como salto, se você vai colocar um aluno para fazer um salto com peso corporal extra, ou se ele está acima do peso, dependendo do impacto, o ângulo de impacto, tudo vai incidir. E aonde que esses discos intervertebrais vão trabalhar para amortecer. Se esses discos estiver com uma disfunção, né, no seu processo de amortecimento, né, no núcleo pulposo, né, central, gel ali, um anel fibroso estiver ressecado, restringido, e isso pode comprometer essa absorção, né, do impacto da carga e comprometer a parte lombar ali, aonde que nós vamos desenvolver as patologias. A articulação sinovial entre os processos articulares permite um discreto deslizamento. Então, como nós já tínhamos estudado em anatomia, esse processo sinovial é onde que tem um líquido, né, o líquido sinovial, que vai auxiliar nessa lubrificação e vai permitir esse movimento discreto de deslizamento sem um desgaste prematuro dos processos da vértebra. Ligamentos da coluna vertebral. São 6 as estruturas ligamentosas. O ligamento amarelo, o interespinhal, o supraespinhal, que atuam na flexão, mais presentes na região lombar. Então, pessoal, o ligamento amarelo, que é o interespinhal, o supraespinhal, aliás, atuam na flexão mais presente na lombar. O ligamento nucal, com a continuação do supraespinhal localizado na região cervical, então o ligamento nucal, região cervical, e o ligamento longitudinal estende-se do ápice ao sacro. Anteriormente, limita a lordose excessiva e a extensão. Posteriormente, limita a flexão e força o anel fibroso. Então, o ligamento longitudinal, o próprio nome fala longitudinal, ele segue essa estrutura, né, da ápice até o sacro. Então, ele passa por toda a coluna vertebral com essa função de limitar esses movimentos de flexão e reforça o anel fibroso. Então, ele limita essa lordose excessiva. Então, é importante, né, a importância desse ligamento longitudinal. Longitudinal, nucal, o ligamento amarelo. Esses são os ligamentos. Os músculos da espinha podem ser divididos de acordo com o local da coluna onde atuam, cervicais ou torácicos ou lombares. Os músculos relacionados ao movimento da coluna cervical, esternocleidomastoide, a gente já sabe muitas vezes quando tem aquele torcicolozinho no pescoço, aquela dor que fica ali, que a gente dá aquela torção, né? Muitas vezes acometido no músculo esternocleidomastoide. Grupo pré-vertebral ao longo do pescoço, ao longo da cabeça, reta anterior da cabeça, reta lateral da cabeça, o esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço, o ilho costal cervical, o longo do pescoço, o longo da cabeça, o espinhal do pescoço, o semiespinhal do pescoço, o semiespinhal da cabeça, o grupo suboccipital. Grupo espinhal posterior profundo, intervertebrais, interespinhais, rotadores multifundido, né? Multifido. É um conjunto de musculaturas. Se a gente for decorar toda essa musculatura, o nome de todas as musculaturas e saber a localização dela dos profundos superficiais, ela vai
né, tomar um pouco de tempo para a gente fazer isso aí. Porém, não é o foco ainda da gente acentuar em decorar esses tipos de músculo, para vocês entenderem a quantidade de músculos que atuam para estabilizar a nossa coluna, né? Então, são uma quantidade muito grande de músculos. Olha aqui já os músculos relacionados à coluna torácica e lombar. Nós temos o grupo abdominal, o reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o ilho-pessoas. Esses aqui vocês têm que saber. Esses aqui, como eu falei aquele bizu de aula, né? Isso é um bizu. E esse tem que saber de cor e salteado. Localização, função, origem e inserção. É o que nós vamos começar a trabalhar na cinese daqui para frente. Quadrado lombar também é importante, o ilho costal torácico, o ilho costal lombar, o longo do tórax, o espinhal do tórax, o transverso, o semi-espinhal torácico, o grupo espinhal posterior profundo, os intertransversais, interespinhais, rotadores, né? E o multífido. Multífido. Fala pronúncia é multífido. Então aqui nós temos alguns exemplos dos músculos que vocês deverão saber. Nós estávamos estudando aquela musculatura, né? Isso acompanha a musculatura que a gente sabe que é a anatomia muscular superficial, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Então aqui, ó, vocês vai ter o ilho costal torácico, né? O espinhal torácico, o músculo dorsal longo, então esses músculos são muito importantes, né? Os músculos eretores da espinha. Esses músculos eretores da espinha vão proporcionar a você trabalhar muitos exercícios de fortalecimento da coluna, né? Então tem o músculo espinhal, o músculo longo e o músculo ilho costal. Então esses músculos, eles vão fazer o reforço ali. Quando você vai trabalhar um atleta que tem um aluno que tem uma fraqueza na coluna, né, tem uma disfunção, é uma das principais musculaturas a ser trabalhadas, que são os músculos eretores da espinha. Então, em cima aqui, ó, nós temos um exemplo muito bom, o músculo reto posterior menor da cabeça. Olha só a porção dele na base do crânio. Aqui nós temos, né, o nucal do crânio, né? Nós temos ali o músculo semi-espinhal, nós temos o esplênio, né? Aqui a gente vai ter toda aquela musculatura que eu li ali a respeito do oblíquo inferior da cabeça, o músculo espinhal do pescoço, processo espinhoso, músculo longo, músculo... Então esses músculos, essa musculatura, tanto ela profunda, né, quanto superior, ela vai ser importante para estabilizar ali. Olha lá, o serrátil superior. Olha como é que você vê o serrátil superior aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só os feixes dele aqui, bem distribuído, né? O músculo serrátil superior, a poneurose do músculo oblíquo do abdômen interno. Então aqui nós temos o oblíquo interno também do abdômen. Esses músculos que compõem também o reto do abdômen, o oblíquo transverso, o serrátil, eles são importantes demais quando a gente trabalha a questão do fortalecimento do core, do abdominal, quando a gente vai trabalhar as questões de fortalecimento dessa musculatura do abdômen, para que ele possa também fazer essa caixa, né, de contração, de compressão, de estabilização da pressão interna, mantendo a coluna rígida, né, mantendo ali toda aquela região fortalecida, até mesmo na melhoria da postura corporal. Então vocês vão ver que são uma série de musculaturas que a gente tem que ficar atento a elas aí. O que a gente tem aqui, ó, o esplênio da cabeça, que é um músculo forte, né? O espinhal do pescoço e o espinhal do tórax, né? Então são os espinhais. E aqui o semi-espinhal do pescoço, você já viu que ele está aqui, ó, num corte anatômico, onde você vê ele na parte mais profunda. Então tirou-se uma camada, você vai ver o semi-espinhal, né, do pescoço na parte mais profunda, e ele tem essa função de estabilizar as cervicais. Essa musculatura do pescoço, ela é muito importante. Todos os movimentos que a gente faz com a cabeça, seja o movimento da prática esportiva, posicionamento, né, numa prática de luta, essa musculatura ela tem que também ser trabalhada, ela tem que ser fortalecida. Muitas vezes num programa de fortalecimento global do corpo, muitas vezes você pensa muito em trabalhar os membros superiores, membros inferiores, né, o abdômen, os dorsais, os oblíquos, né, trabalhar bíceps, tríceps, deltoide, né, trabalhar a musculatura posterior de coxa, anterior de coxa, né, o gastrocnêmio.
o sóleo. A gente pensa sempre em trabalhar essas musculaturas mais visíveis, mais aparentes, mas uma das musculaturas muito importantes que a gente tem que trabalhar e fortalecer, principalmente pela saúde da coluna, saúde rígida, é a musculatura do pescoço, a que fortalece a cervical. É ela que vai proteger. Uma lesão na cervical, vocês já viram também isso na disciplina de atendimento pré-hospitalar, né, em academias, vocês já viram que uma lesão a nível de cervical pode levar a tetraplegia, paraplegia ou a morte. Então, é importante também pensar nessa questão de fortalecer. Alguns tipos de esportes trabalham bem com essa musculatura de cervical, né? Lutas, esportes de luta, tipo o judô, o jiu-jitsu, greco-romana, lutas que você apoia a cabeça ao solo para fazer giro, rotação, danças. E esses aí sempre trabalham essa questão do pescoço, né? Existe até um tipo de dança, né, nos Estados Unidos, né, os b-boys, que eles fazem apresentações são praticamente ginastas, né? Eles são ginastas. O cara dá um giro, né, de vários giros rotacionais de 360 graus sobre o crânio dele, sobre a cabeça dele ali. Depois ele posiciona de um lado e do outro. Essa musculatura tem que ser muito bem trabalhada, muito forte. Então, um trabalho específico para a musculatura do pescoço. Aqui, nós já vamos ver a musculatura do abdômen, igual eu falei, que é o reto do abdômen. Nós temos ali o músculo transverso abdominal, o músculo oblíquo interno e o oblíquo externo. E vocês podem perceber os níveis e camadas musculares que eles estão localizados. Então, naquela primeira parte anatômica trabalhada com vocês, a gente trabalhou muitas vezes essa musculatura superficial e agora a gente vê a importância da musculatura profunda. E é aquela musculatura que vai estar mais em contato com os ossos, né? Os ligamentos. Olha esse lado de cá da pelve, né? A cintura pélvica, né? Que a gente tem aqui. Olha essa musculatura como ela faz todo o reforço. E a gente vê a questão de origem e extensão, né? Ao tendão, né? O tendão do ilho-pessoas, a gente vai ver esse músculo, qual a importância, né, do músculo ilho-pessoas, principalmente na flexão de quadril. Então você vê que é um músculo muito importante, aonde que ele vai inserir no fêmur, né? Então, o fêmur sendo um osso mais longo do corpo, a gente vai ver essas partes que a gente estudou aqui, a inserção, a origem, qual que é a função do ilho-pessoa, qual que é o ângulo que ele trabalha. Aqui nós vemos toda a L1, a L2, a L3, a L4 e a L5. Até a L5 você vai ter um lombar, vai ter o disco intervertebral. Após ela aqui, quando se torna rígida, que é a parte sacral e a final coxígea, a gente vai ver o limite, que é o disco, aqui é a parte rígida. Então essa parte aqui é a parte da lombar que a gente também tem que preocupar muito em alguns exercícios, algumas cargas, alguns movimentos, a proteção da nossa coluna lombar. A flexão lombar, livre nas regiões cervicais lombares, né? Grandemente limitada pela presença das costelas na região torácica, várias articulações envolvidas, grupos de músculos responsáveis abdominais, oblíquo interno, externo, transverso e o reto abdominal. Na flexão do pescoço, uma amplitude graças às duas vértebras superiores da coluna, o grupo pré-vertebral longo do pescoço, longo da cabeça, reto anterior da cabeça, o reto lateral do pescoço. Para que não ocorra a flexão, é necessário haver uma contração bilateral, ok, pessoal? Então, para não ocorrer essa flexão, tem que ter essa contração bilateral dessa musculatura que faz a flexão. A flexão lateral, ela é designada à esquerda e direita, o retorno da posição anatômica partindo da flexão. É denominada flexão contrária. Nós vamos ver esses movimentos depois mais aprofundados no nosso material didático do livro. Extensão, retorno à posição de flexão para a posição anatômica. Então, se retorna da posição de flexão para a posição anatômica. A extensão cervical, amplitude de movimento considerável graças às vértebras cervicais diferenciadas, que são o atlas e o axis. Essas duas vértebras são as vértebras diferenciadas e são as vértebras mais importantes das cervicais. E as que permitem uma amplitude de movimento, sustentam a base do crânio. Então, essas vértebras devem ser dadas uma atenção especial. A extensão lombar, motor
principal é o eretor de espinha, que divide em um ilho costal, né, o longuíssimo divide em longo do tórax, longo do pescoço e longo da cabeça. Rotação. A torção em volta do eixo longo, também designado direita ou esquerda. Para a direita, rotação à direita. E pelo movimento da pelve contrário, se para a direita, rotação à esquerda. Então, o movimento da pelve, né, é o contrário. Mais livre nas porções superiores da coluna, principalmente na torácica. Na região lombar, os processos articulares se limitam à rotação. Observação: a rotação quase sempre acompanha a flexão lateral. Ok, pessoal? Então, a rotação quase sempre acompanha a flexão lateral. Mas isso nem sempre pode ser visto externamente. Então é interessante que a gente nem sempre a gente vai ver isso externamente no movimento. Mas quando você faz um movimento de rotação, né, você tem um pequeno grau dessa flexão lateral também. Flexão do tronco, até a terça parte do movimento, o movimento da coluna, o restante do movimento, flexão de quadril. Então, até a terça parte do movimento, o movimento da coluna. Depois já começa a fazer movimento de quadril, né? Você já movimenta o quadril. O início da flexão do reto abdominal, o esternocleido mais tórax, continuação dos oblíquos do abdômen, maior atividade da região superior do reto abdominal quando apenas ao peso do corpo. A flexão inversa inicia-se nos planos inferiores da coluna. Todos os abdominais são ativos. Todos os abdominais são ativos. Porém, a maior ativação da região inferior do reto abdominal. Então, na flexão inversa, né, a gente tem a parte de ativação do inferior do reto abdominal. A parte inferior do reto abdominal, da musculatura do reto abdominal. Nesse tipo de movimento, os oblíquos são mais ativos que na flexão comum. É importante entender tudo isso, principalmente na montagem de um programa de abdominal. Quando você vai montar um programa de abdominal, você tem que entender qual parte desse músculo vai ser envolvida em qual exercício. Se é na flexão, se é na extensão, se é na rotação. E aí, você tendo a noção do eixo, do movimento e do plano, você consegue identificar também a musculatura-alvo. A musculatura chamada motor primário. A partir da musculatura do motor primário, você vai fazer uma análise direta da origem e inserção e analisar que essa musculatura tem um sentido vetorial. É assunto das nossas aulas futuras, que nós vamos trabalhar o vetor, onde o conhecimento, o construto desse conhecimento vai estar mais solidificado e vocês vão ter a capacidade de fazer uma análise vetorial do movimento muscular a partir das suas inserções anatômicas nos ossos. Análise do movimento do tronco, nós falamos também tem a elevação de perna, posição sentada, né? A gente vai também trabalhar esses contextos mais aprimoradamente no nosso material didático, que eu vou passar, né? Aqui é a revisão anatômica do tórax, da cavidade torácica, lembrando-se das 12 vértebras, 12 pares de costela, cartilagens costais e externa. Costelas. A cabeça articula com a sua respectiva vértebra com o corpo da vértebra superior. O tubérculo articula com o processo transverso da sua própria vértebra, colo, ângulo e corpo. Extremidades contínuas, as cartilagens costais. Então, da oitava em diante, contínuas as cartilagens superiores, a 11ª e a 12ª, costelas flutuantes. O externo, manúbrio, corpo, processo tifoide, cartilagens epifisárias. Então aqui nós vamos entender o que a gente estava querendo fazer. Lembra-se que todas as costelas, esse aqui é o arco, né? O arco costal, a gente tem a parte de trás, onde que vai articular com a vértebra da coluna vertebral. Então as costelas, elas têm a sua articulação
em contato ali. Então a gente entende que esses movimentos são movimentos acoplados e todas essas articulações elas têm que estar perfeitamente equilibradas. Então aqui nós temos revisão anatômica, né? O osso externo, que é o manúbrio, é o ângulo do externo, o corpo do externo. Aqui nós temos o processo tifoide. Essa parte é muito importante saber, até mesmo para a gente fazer o posicionamento da barra no exercício, para a gente saber os ângulos, as posições, a gente pode usar o externo como referência, né? E o externo está à frente, oposto à parte de trás da coluna vertebral da região torácica. As cartilagens, né, costais, é importante também falar dessas cartilagens. Essas cartilagens aqui que vão dar um movimento, vão permitir o movimento de respiração, de inspirar e expirar. Então esse movimento de expansão do volume pulmonar, né, ele também se dá e é permitido por causa dessas cartilagens que permitem esse pequeno grau de ângulo de movimentação, de expansão dos pulmões ali. Se fosse uma costela totalmente rígida, pessoal, se não tivesse essas cartilagens costais, né, todas as cartilagens aqui, se fosse uma caixa firme, uma expansão do volume pulmonar poderia ser traumático, levando, né, a uma disfunção fisiológica até a morte. Então a gente sabe que o corpo ele funciona perfeitamente aí. Movimento da caixa torácica, elevação e depressão ocorrem apenas juntamente com os movimentos respiratórios. Respiração, entrada e saída de ar dos pulmões associada à elevação e à depressão da caixa torácica e a descida e subida da base do tórax devido à contração e relaxamento do diafragma. Essa fisiologia, essa parte respiratória, eu não vou entrar muito, porque não vai ser o nosso foco, né, principal. Não vamos trabalhar com essa questão, nem mesmo para a questão de avaliação, questão avaliativa. Seria uma questão mais complementar da cinese, um estudo mais profundo. Como o nosso tempo é curto para trabalhar tanto com a biomecânica quanto a cinese, nós vamos mais nos ater às questões ósseos articulares que envolvem diretamente o exercício de força, apesar que a fisiologia respiratória é importante num contexto da prática esportiva como um todo, né? Quando você vai fazer um exercício com retenção respiratória, com expansão da caixa pulmonar, uma atividade aeróbica, uma atividade que envolve mergulho, corridas, enfim, é importante saber da fisiologia respiratória, é importante saber sim, mas não vai ser o nosso foco avaliativo, tá ok? Então nós vamos ficar por aqui com essa parte. Vou fazer agora uma segunda parte, que é a parte, né, de a gente trabalhar o nosso material didático. Até daqui a pouco. Ok, pessoal, nós vamos voltar para a nossa continuidade da cinesiologia, né, aula 4, a base teórica. Nós estamos falando sobre a coluna vertebral, sobre os movimentos articulares e essa parte cinesiológica que compõe essa musculatura que envolve a estabilização da coluna. E agora também nós vamos fazer um complemento com o nosso material. Nosso material que é o livro que nós estamos trabalhando, e nós vamos trabalhar com a unidade 2, Cinesiologia aplicada ao movimento, que é o material de prova de vocês. Nessa parte aqui, a gente está voltando, fazendo a revisãozinha aqui da coluna, né? A gente pega as subdivisões, então espero que vocês entendam e estejam gravados com vocês essas subdivisões: cervicais C1 a C7, torácica T1 a T12, a gente tem as lombares L1 a L5, a sacro S1 a S5 e a cóccix. Então nós temos a cóccix. Então o cóccix, sacro, torácica, cervical, só a lombar aqui que não está descrita aqui, a lombar L1 a L5. Beleza, pessoal? Então essa divisão aqui. Olha os planos de movimento da coluna aí, ó. Plano sagital, né? Nós temos ali o plano transversal e a gente vai ver as mobilidades aqui. Então, quais os movimentos a nossa coluna vertebral nos permite realizar? Uma gama de movimentos em alguns planos e alguns eixos,
e a gente vai verificando isso aí. Olha, um exemplo mais clássico é a flexão da coluna. O corpo é projetado para frente, as vértebras curvam-se frontalmente e ocorrem algumas ações dentro da coluna vertebral, como tensão, deslizamento, compressão para produzir o movimento. Então, é importante entender que quando ocorre essa movimentação, esse movimento aqui, ó, quando eu faço esse tipo de alongamento, esse tipo de movimento de flexão da coluna, eu vou ter deslizamento, tensão e eu vou ter compressão para reduzir o movimento. Então, é fundamental vocês entenderem que existe a tensão, o deslizamento, a compressão para produzir o movimento. Tá ok? Então, aqui, esse aparelho aqui que está sendo utilizado nesta ilustração é um goniômetro, que ele vai medir o ângulo dessa flexão da coluna e a gente verifica, né, o grau de flexão desse aluno, dessa pessoa que está sendo submetida a essa avaliação. O outro movimento é a extensão da coluna. Olha lá. A extensão, quando você faz a extensão, movimento de flexão e extensão. Quando eu faço a extensão, o goniômetro vê na abertura e amplitude do ângulo. Exerce um movimento contrário da flexão, o corpo é projetado para trás e a retificação, a amplitude do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Então, ocorre esse movimento de flexão. Então, nós estamos avaliando isso aí em determinado plano, com determinado eixo. Então, é o eixo, né? Lateral. Então, vocês verem que quando a gente utiliza o movimento de flexão e extensão no plano sagital, no eixo lateral. Rotação. Então, já temos a rotação. Aqui, no caso da rotação, o corpo é projetado numa ação de rotação do lado para o lado direito, né? Ocorrem as ações de deslizamento, de tensão, inclinação e compressão. Então, a rotação lá direito, ou rotação lá direito, ou esquerdo, né? Direito ou esquerdo, nós vamos ter inclinação, compressão e tensão e deslizamento. Então, isso aí já vai ocorrer nos movimentos. Olha lá. Então, eu tenho a rotação à direita, rotação agora à esquerda, né? Eu falei que a rotação também é esquerda. Mesma coisa da descrição do movimento, do lado esquerdo, ocorrem as ações de deslizamento, tensão, inclinação e compressão de algumas vértebras. Então, vocês vão ver que todo o movimento da coluna, praticamente, há uma compressão de algumas vértebras. E vamos ter também deslizamento, tensão, inclinação. Embaixo, nós estamos vendo a inclinação lateral à direita. Então, nós temos a inclinação lateral à direita, o corpo é projetado por uma ação de inclinação para o lado direito, ocorrem as ações de deslizamento, tensão, inclinação e compressão. Estão vendo que essas forças que atuam sobre a coluna vertebral, elas são constantes, né? Olha a inclinação lateral esquerda. O corpo é projetado em uma ação de inclinação para o lado esquerdo e ocorrem as ações de deslizamento, né, de tensão, inclinação e compressão. Então, vocês podem ver que é uma musculatura envolvida, né? Reto do abdômen, o oblíquo externo, né? Peitoral maior ali, o latíssimo do dorso, redondo maior, a cabeça longa e a cabeça medial e curta ali do tríceps. Então, vocês veem que essas musculaturas todas envolvidas quando eu pratico essa fase da inclinação lateral esquerda como um alongamento e prolongamento dos membros superiores ali para efetivar o movimento. Nessa figura 48, a demonstração dos movimentos da coluna vertebral. Então, olha lá, rotação cervical direita, rotação cervical esquerda, flexão cervical, extensão cervical. Então, nós estamos vendo os dois planos, os eixos. Então, isso aí tudo é importante para vocês determinarem, né, como se trabalhar, E aí tem também a questão da amplitude desses movimentos. Qual que é a amplitude? Isso vai depender da fisiologia do indivíduo, da anatomia do indivíduo, né? Como que ele está treinado para trabalhar essa questão dessas rotações e dessas flexões. Mas é importante vocês verem o movimento. E os fatores, né, que estão envolvidos ali. Olha lá, você tem também a lateralização cervical à direita, lateralização cervical à esquerda, você tem
rotação dorsal direita, rotação dorsal esquerda, né? Flexão lombar, inclinação lateral à direita e à esquerda e a extensão lombar. Uma grande amplitude de movimento. Nós estamos passando aqui e eu quero que vocês sempre vão ler essa nota de rodapé aqui, pegar as bases de artigos e de sites direcionados, igual a caracterização postural para jovens praticantes de ginástica olímpica. Já tem um artigozinho, né? E nós vamos fazer esses trabalhozinhos aí complementares aí, tá, pessoal? Então, já aqui dentro da unidade 2, né, no item 5, que vocês vão ter que saber de cor e salteado, esse capítulo aqui vai ser um capítulo que, né, vai ser bem cobrado de vocês. Todos os planos, movimentos e eixo. Então, se eu tenho lá o plano sagital, direita e esquerda, eu vou ter qual movimento? Flexão e extensão. E aí, eu vou ter um eixo que? Lateral. Pô, isso aí está na massa do sangue, né, pessoal? A anatomia, nós batemos muito nisso. No começo da cinésio, nós fizemos a revisão e na biomecânica. E agora a gente vai focar isso aí dentro da coluna. Nós temos frontal, né? No plano frontal, anterior, posterior, a flexão lateral, né? Então, você tem aí o eixo anteroposterior, e no transversal, superior e inferior, as rotações, ok? E aí o eixo é o longitudinal, de cima para baixo. Eixo longitudinal, anteroposterior, lateral. Identificou os eixos, identificou os movimentos, você acertou os planos. As articulações entre os corpos vertebrais, isso aqui chama-se artrologia da coluna vertebral. As articulações especiais, atlanto-occipital, atlanto-axial, né? Ancovertebrais, articulações sacroilíacas, articulações dos arcos vertebrais, articulações das costais vertebrais e costais transversas. Elas estão se interligando entre si, né? Existem conexões entre si aí. Isso aí. Aí, nessa apresentação aqui, nós temos as curvaturas normais da coluna, né? Na cervical, lordose, torácica, cifose, lombar, lordose, sacrocoxe ou sacrocoxígea, cifose. Então, é outra questão que vocês têm que saber. Essas curvaturas são as normais. Vocês têm que entender, na cervical eu tenho que uma lordose, já na torácica, cifose, na lombar eu tenho uma lordose, na sacrocoxígea uma cifose. É fácil, é só vocês entenderem a sequência. Lordose, cifose, lordose, cifose, lordose, cifose, lordose, cifose. Então, sempre começando com lordose, né, terminando com cifose. Então, a gente tem os pares. Olha só, o movimento é um movimento em S, movimento de serpente, né? Então, e esse é as curvaturas normais. Temos que saber isso aí de cor salteada. Torácicas. Aqui são exemplos das vértebras, né? Como que elas se unem às lâminas das vértebras. Lombar, já falamos, né? Lembrando que nós temos sempre que preocupar em proteger principalmente a lombar, que é o centro de carga, né? É o centro de estabilização, é o core, é a posição de equilíbrio. Nós vamos falar de centro de gravidade, biomecânica, nós vamos falar disso tudo e vocês vão lembrar aonde que está posicionado a nossa coluna lombar, que é responsável por suportar essa carga. E como eu já falei com vocês anteriormente, todo o movimento, seja ele nos planos e eixos determinados, flexão, rotação, extensão, lateralização, flexão lateral direita e esquerda, existe a compressão, o deslizamento. Então a gente vai entender que esses fatores são importantes para a gente tomar os devidos cautelas de estabilizar esse core, de usar as cargas adequadas e de trabalhar o fortalecimento dessa região aí para ajudar a estabilizar a coluna lombar. A curvatura sacral é composta, a composição final da coluna vertebral. Tem um formato que lembra uma cunha e constitui uma base forte para os membros inferiores. Possui 5 vértebras que se fundem ao longo do crescimento estrutural do indivíduo.
S1 a S5. Então, se tiver lá a simbologia S1, S5, vocês vão saber que é sacral. Suas laterais articulam-se com quadril e possuem forames posteriores que permitem a passagem dos nervos da medula espinhal. Então, passa também a inervação da medula espinhal por elas. As sacrais aí. Então, vocês vão ver lá, olha, a base do sacro, né? Elas são fundidas, né? A parte final é a parte coxígea, né? 1, 2, 3, 4, tá aqui. Essa parte sacral toda fundida entre si, né? O último forame articulado, que vai ter o disco intervertebral ali, com a ligação da lombar. E essa parte sacral, ela vai se ligar ali com a cintura pélvica ali, com, né, os ossos que compõem a cintura pélvica. Então é importante também entender isso aí, né? Os tipos de ossos, né? Que nós falamos anteriormente, a anatomia. Então a gente fazer essa análise aí, né? A biomecânica do sacro é desenhada por dois movimentos básicos, os movimentos de nutação e conutação. Nutação sacral, que é entendida, né, como um movimento para frente com proeminência sacral, apontando para a parte inferior da pelve. Faz-se um movimento de inclinação anterior da região superior do sacro, no decurso de uma flexão dos membros inferiores. Nutação e denutação. Bom, aí a demonstração do movimento, né, de nutação sacral, né? Olha a musculatura que incide, né, que vai fazer esse movimento, né? A conutação sacral é o movimento para trás. Então você tem um movimento para trás, né, e um movimento para frente ali, de nutação e conutação, né? Contração sacral. A contranutação, né? Contranutação sacral é um movimento para trás da proeminência sacral que passa sobre o eixo coronal vertical pelo interior do ligamento interósseo e faz o movimento de inclinação posterior. Então, contranutação, a gente vai sempre estar relacionado à movimentação da inclinação posterior da região superior do sacro. O cóccix, então ali, ó, olha o cóccix ali. A gente não dá nada pelo cóccix, né? Mas quem cai sentado, dependendo da queda que tem, escorregão, bateu ali sentado com o quadril no chão, geralmente uma das partes que mais sofre numa queda acentuada, numa pancada, ali é o cóccix, né? Já viram falar da fratura de cóccix? E eu, graças a Deus, nunca tive, mas sempre vi relatos de quem teve que a dor é muito forte, né? A dor é intensa. Então, quando a pessoa ela cai, uma flexão de perna, ela cai com apoio do glúteo no chão, dependendo de uma queda, seja de bicicleta, escorregão, subir numa caixa, etc., pode ter essa fratura, né, da cóccix, que é a parte mais frágil ali. Mecânica da coluna vertebral. Membros superiores, nós vamos dar uma enxugada, pessoal, porque como o conteúdo é muito vasto, nós vamos passar depois as articulações, vamos falar do esqueleto apendicular, nós vamos falar de membros superiores e membros inferiores, e nós vamos tratar das devidas articulações para a gente fazer essa revisão, entender do movimento cinesiológico que envolve as articulações do corpo humano. Então a nossa aula hoje fica a nível, né, do esqueleto axial, principalmente da nossa coluna vertebral, e para a próxima aula teórica a gente vai dar o devido ênfase aí aos nossos membros superiores e inferiores com esqueleto apendicular, tá ok? Obrigado a todos aí, até a próxima aula.